Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouco de salvação. Os nossos louvores falam da salvação, falam do amor de Deus por nós. E no livro de João, capítulo 1, versos do 11 ao 13, eles nos dizem: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Todos necessitam do nosso Deus que salva. Louvamos ao nosso Deus. Perdão e compaixão.
misericórdia, nosso Jesus foi aquele que foi crucificado por nossas vidas. Nosso Jesus foi aquele que, com grande amor, se entregou por cada um de nós. Nosso Jesus foi aquele que não olhou para o nosso passado, não olhou para o nosso futuro, mas se entregou por amor às nossas vidas. Se entregou porque Ele teve piedade e misericórdia de nós, Ele se entregou por causa da graça. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele tem olhado para cada um de nós e Ele tem amado a cada um de nós. Às vezes, pensamentos vêm em nossa cabeça tentando nos jogar para baixo por causa de atitudes que um dia nós tivemos, por causa de erros que cometemos, mas o nosso Deus é um Deus de graça e o nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus nos escolheu. O nosso Deus nos resgatou quando nós estávamos perdidos. O nosso Deus nos libertou. Nosso Deus é um Deus da salvação. Ele é um Deus de graça e Ele é um Deus de amor. Vamos louvar ao amor do nosso Deus.
vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu quero que você, nesse momento, possa dedicar-se a orar juntamente comigo, em especial agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Que oremos também pelas nossas lutas e desafios na vida e que o Senhor possa estar conosco a cada momento. Eu quero aproveitar esse momento e já antecipar, dizendo que nós também devemos orar pelos nossos retornos aos cultos. Nós começaremos no próximo domingo, dia 4, e no culto à noite. Só que nós vamos fazer o culto à noite um pouco mais cedo, a partir das 18 horas. Então, nosso culto será presencial no próximo domingo, dia 4, à noite, a partir das 18 horas, tanto aqui presente, quanto pela transmissão
pela internet. Então, vamos orar por isso, meus irmãos. Tem sido um grande desafio nesses últimos dias, que nós possamos realmente vencer as dificuldades e conseguir voltar em breve à nossa normalidade. Coloque-se diante de Deus, coloque a sua família diante do Senhor, coloque os seus pedidos diante do nosso Pai nesse momento. Por isso, vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai Celeste, nós damos graças e louvores a Ti, honras, ó Pai, ao Senhor, não somente agora, mas em todos os momentos de nossa vida, engrandecendo a Ti e reconhecendo o Senhor como o Deus da nossa vida, Senhor, aquele que controla nossa mente, coração e ações. E por isso, ó Deus, nós nos prostramos adorando ao Teu nome. Que o Senhor possa estender a Tua mão sobre cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga nesse momento, ó Pai, que ora juntamente comigo em especial, a fim de que a nossa oração, ó Deus, não somente chegue à Tua presença até os céus, mas também, ó Deus, que a Tua resposta venha imediata, Senhor, aos corações que dela precisam. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro e por isso nós clamamos em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a decisão que nós tomamos de retornar aos nossos cultos já no próximo domingo à noite, Pai querido, que a Tua boa mão possa selar esse momento, ó Pai, e nos fazer prosperar em tudo aquilo que temos planejado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor ajude a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, nos reunir na Tua casa e juntos adorarmos ao Teu nome, voltando assim, ó Deus, à normalidade dos nossos cultos de adoração. Eu engrandeço ao Seu nome, ó Pai, reconhecendo que tudo está no Teu controle. Nada, Senhor, foge da Tua atenção, motivo pelo qual nós nos alegramos em Tua presença, nós nos regozijamos em Ti e louvamos ao Senhor, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus, Salvador da nossa alma, agora e sempre. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão, número 15, Exultação. Bendito por nós.
mensagem de hoje encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 6 e 7. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 6 e 7. Permita-me ler para você nesse momento. O texto diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eu quero destacar essa última frase que diz: vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Meus amados, o que poderia trazer tanta alegria a Deus, senão o comportamento positivo dos seus filhos? A forma como um filho de Deus age traz contentamento ao Senhor. E o Senhor faz questão de enfatizar o quanto Ele tem prazer naqueles que seguem a sua palavra. Para Daniel, Deus diz que ele era um homem muito amado. Para Davi, que ele era um homem segundo o seu próprio coração. José ouviu que ele era alguém que sempre poderia estar ao lado do Senhor, que o Senhor o favorecia. Noé e Jó foram considerados homens íntegros e justos diante de Deus. Esses homens, não me resta dúvida, procuraram agradar a Deus pelos seus comportamentos, e hoje a Bíblia testemunha deles dizendo o que acabei de falar. A Bíblia, é claro, tem outros tantos exemplos de pessoas que trouxeram, de alguma forma, alegria ao Senhor. Ela, ao mesmo tempo, nos estimula a viver como tais pessoas viveram no passado. Embora esses homens não fossem perfeitos, de fato não foram perfeitos, eles se tornaram, mesmo assim, um exemplo para todos nós, um modelo a ser seguido. E da mesma forma como eles, nós também precisamos ser um modelo, um exemplo para o mundo que está diante de nós. É por isso que eu quero perguntar a você nesse instante: você é um modelo que o mundo deveria seguir? Você é um exemplo de que as pessoas deveriam imitar? O modelo é uma referência, é a representação de algo que deve ser copiado, que deve ser imitado. Portanto, aquilo que todos nós precisamos ser para quem está diante de nós. E assim, sendo um modelo para o mundo, queremos que o mundo poderia ser melhor por causa daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos. Devemos então viver de maneira tal que somos de fato, devemos ser um modelo para quem se encontra ao nosso redor. O nosso texto é uma espécie de elogio aos irmãos daquela igreja em Tessalônica. Eles estavam se comportando tão bem na vida cristã que eram então considerados um exemplo para as regiões que estavam ao seu entorno. A palavra modelo encontrada no texto é a mesma utilizada para um carimbo que a gente hoje conhece muito bem hoje em dia. O papel de um carimbo é reproduzir um padrão estabelecido por ele. E dessa forma, então, meus amados, os filhos de Deus devem ser como carimbos da imagem de Cristo neste mundo e, como consequência, funcionar também como carimbos para esse mundo. E quando Paulo faz esta
colocação, sobretudo ele mesmo está se colocando como modelo para eles. E isso só acontece porque ele mesmo um dia resolveu copiar o comportamento de Jesus Cristo, seguir os passos do nosso Senhor. Ao enfatizar o comportamento daquele texto, daqueles irmãos, aliás, esse texto deseja, primeiro, nos dizer que existe um padrão de excelência, existe um padrão de vida que nós devemos seguir. Mas também, eu creio que ele deseja nos desafiar a repetir esse padrão que já existe e que é relatado pela palavra de Deus, especialmente nesse texto aqui. Por fim, esse texto também nos faz ver o nosso padrão de vida sendo replicado, distribuído, repetido por tantos outros ao nosso redor. Em outras palavras, creio ser um convite para que nós vivamos de maneira a alegrar o coração de Deus através do nosso comportamento, através da nossa conduta de vida. Eu creio que Deus espera de cada um de nós que sejamos imitadores de Cristo. Esse Cristo, claro, é o nosso modelo principal. E assim, embora o texto que lemos seja o miolo principal deste ensinamento que estou trazendo esta noite, o que está em seu entorno nos ajudará e também nos mostrará como nós podemos nos tornar um modelo de vida cristã. Queremos ver aqui, portanto, como aqueles irmãos vieram em algum momento tornar-se um exemplo para os demais que viviam, nesse caso, na Macedônia e na Acaia. E eu fico pensando que um dia eles não foram exemplos, mas que se tornaram, por alguma razão, este exemplo para todos daquela região. E assim nós poderemos também repetir o que eles fizeram, tornando-nos assim exemplos para aqueles que também estão ao nosso redor. Então nós devemos ver que aquela igreja tornou-se um exemplo de vida para os demais por causa das suas demonstrações práticas. Não foi simplesmente porque eles falavam que eram exemplo, mas porque aqueles que estavam ao seu redor viam o seu exemplo e quiseram seguir esse exemplo. Versículo 3 diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí vem falando três coisas: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. De alguma forma, Paulo está resgatando em sua memória a forma, o proceder de como aquelas pessoas se comportavam. A maneira como eles viviam estava, portanto, diante de todos. Não havia qualquer encobrimento dos fatos relacionados em sua vida. Tudo estava às claras. Todos poderiam fazer uma leitura da vida daqueles irmãos e irmãs. E o texto fala abertamente o que eles estavam demonstrando através da sua fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Primeiro, então, ele fala que aqueles irmãos demonstravam um trabalho que vinha pela fé que eles tinham em suas vidas. O texto usa a seguinte frase para essa colocação: o trabalho que resulta da fé. Trabalhar para o reino de Deus é um privilégio. Todos nós deveríamos considerar um privilégio, uma alegria, um contentamento ser chamado para trabalhar
para o reino de Deus. Embora alguns vejam isso como um peso, na verdade, é um trabalho ao qual todos deveríamos nos sentir honrados. Deus nos chama para unirmos ao seu reino, servir ao Senhor. Tudo que fazemos para Deus, portanto, deve ser o resultado de nossa fé neste Deus. Se nada se faz, é provável que pouca fé se tenha. E como cristãos nós devemos então nos empenhar em trabalhar em nome do Senhor Jesus para o reino de Deus. Ele nos convoca para servirmos nesta missão voltada para o reino do Senhor. De maneira que devemos todos nos voltar e atender ao chamado que Deus faz por mim e também por você. Era o que aqueles homens e mulheres ali estavam fazendo naquela igreja. E Paulo faz uma questão enorme de enfatizar, então, o trabalho deles, que resultava da fé. Apesar de constatar que poucos são aqueles, hoje em dia, que se empenham no serviço cristão, eu tenho uma esperança em meu coração em ver que você irá mudar esta realidade e mudá-la para melhor. Há um trabalho que necessita ser feito e Deus convoca a você, filho dele, seu filho, para fazer aquilo que ele deseja. Certa vez Jesus contou uma parábola sobre um pai e seus 2 filhos. Ela nos conta que um dia este pai, dirigindo-se a um dos filhos, disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Mas aquele filho respondeu: eu não quero. Porém, depois, arrependendo-se, foi e trabalhou na vinha do pai. Depois, aquele pai falou da mesma forma com o outro filho. E ele disse: eu vou, pai. E não foi. Apesar de dizer para o pai que ia, ele acabou não indo. E Jesus, então, fez a seguinte pergunta: qual desses 2 fez a vontade de Deus? Qual desses 2 fez aquilo que era para ser feito? E os seus discípulos responderam: o primeiro. E então Jesus concluiu: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, entram antes de vocês no reino de Deus. A nossa parábola fala a respeito de uma situação muito embaraçosa. Os 2 filhos representam 2 grupos distintos de pessoas. O primeiro, que inicialmente disse ao pai que não ia, no entanto se arrependeu e foi, estão representados aqui, representam os publicanos e as prostitutas à época. Essas pessoas eram pessoas indignas de acordo com a sociedade religiosa e por isso eram excluídas dos círculos religiosos naquela época. Embora, a princípio, o seu estilo de vida, o seu modo de ver contrariasse os mandamentos de Deus, eles se arrependeram e passaram a fazer a vontade de Deus. Mas nós temos o segundo filho, que disse ao pai que iria trabalhar, mas não foi. Ele representa as pessoas religiosas. Aparentemente, tais pessoas eram pessoas que concordavam em seguir a palavra de Deus. No entanto, ao final, o resultado era a desobediência. Eles não faziam aquilo que eles costumavam aprender nas suas sinagogas, nas suas igrejas. Então nós temos um grupo de pessoas que se comprometeu a trabalhar e não cumpriu a promessa, e outro grupo de pessoas que, pelas suas condições, não deveriam sequer chegar à porta do templo, mas movidos pela transformação, movidos pelo arrependimento, passaram a obedecer ao seu Pai. E a minha pergunta para você agora é: você hoje pertence a qual grupo
de pessoas. Qual o grupo que você acha que você hoje tem feito parte? Eu quero, na verdade, que todos vocês, todos nós, sejamos lembrados por um trabalho cuja origem se encontra em nossa fé em Jesus. E, portanto, diante de você está uma grande oportunidade de contribuir de alguma forma para que o reino de Deus possa avançar, para que você possa ver a obra do Senhor se expandir, sendo um agente direto nessa obra, nesse trabalho, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Pois assim será que você se tornará um exemplo a ser seguido por todos os demais. Agora, o nosso texto continua falando que aqueles irmãos, além de demonstrarem o serviço, o trabalho através da fé, eles também mostravam um esforço que vinha pelo amor, vinha do amor. O texto diz a seguinte expressão, a seguinte frase: eles faziam um esforço motivado pelo amor. O trabalho que faziam era feito, de fato, com muito esforço. Existe uma lei no mundo que nós chamamos de lei do menor esforço. Ela afirma que o ser humano tem uma tendência natural para tentar obter o máximo resultado a partir de um esforço mínimo. Ou seja, nós queremos fazer menos e conseguir mais pelo nosso esforço. Segundo o criador dessa lei, toda a existência ela é guiada por uma procura constante da solução que exige, melhor dizendo, este mínimo esforço. Isso pode funcionar em determinados aspectos, mas eu duvido que funcione no aspecto espiritual. Quando o assunto é o reino de Deus, todos devem se esforçar mais ainda do que o habitual. A tradução da palavra esforço nesse texto dá a ideia de que seja um intenso trabalho unido a aborrecimento e a fadiga. Isso explica a razão, então, de muitos não quererem se envolver no trabalho da igreja, porque não querem trabalhar muito, não querem se aborrecer e não querem se cansar. Eu conheço pessoas que já se envolveram na igreja, mas o aborrecimento que tiveram as fizeram desistir de estar hoje engajada no trabalho cristão. Aliás, o trabalho cristão, de fato, produz aborrecimento. Produz algum tipo de cansaço acima do normal. Eu fico imaginando Paulo e seus amigos responsáveis pelo desenvolvimento e pela propagação do Evangelho naquele primeiro século, naquele contexto dos primeiros anos da igreja. Quantas viagens eles fizeram com o intuito de levar a mensagem de Deus? Quantas pessoas eles ajudaram? Quantas delas receberam a cura por algum milagre que aconteceu? Quantas receberam as visitas deles? Quantas receberam os seus conselhos? De certo, eles devem ter chegado a um momento de grande cansaço espiritual devido ao esforço comunal que eles faziam. Agora imagine também se todos os irmãos em todas as igrejas daquela época se empenhassem como Paulo e os demais se empenharam, como eles se dedicaram, como eles se cansaram, como eles se aborreceram. De certo, o resultado obtido, e naquela época houve um grande resultado obtido, mas o resultado obtido pelo envolvimento dos demais seria enormemente maior. Então Paulo chega à cidade de Tessalônica e observa que ali as pessoas se esforçavam por trabalhar,
que ele não precisava mais estar presente entre eles para que o trabalho funcionasse. E eu fico pensando, meus amados, que Paulo deve ter sentido uma grande alegria em seu coração por ver que as coisas funcionavam tão bem naquela igreja. E era o que ele desejava encontrar em outros lugares que ele ia também. Isso porque é o que todos nós deveríamos fazer. E assim o texto enfatiza que eles eram um exemplo a ser seguido, um padrão a ser copiado, por causa deste esforço comunal que eles faziam para a obra do Senhor. E eles faziam esforço por causa do amor. Eu destaco aqui o verso 6, quando diz: vocês se tornaram os nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento. E eles então receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eles entenderam, portanto, perfeitamente que eram eles que precisavam fazer o trabalho de Deus naquela localidade. Que não deveriam esperar por um ou por outro, mas eles deveriam fazer. E que o trabalho deveria ser feito com muito esforço, com muita dedicação e até mesmo sofrimento, como nós aqui lemos no versículo 6. Mas que tudo isso era o resultado do amor que tinham pelo Senhor e pelas pessoas. Saiba, meu amado, que quando alguém se envolve na igreja e trabalha na igreja e faz o esforço para que a igreja vá à frente, isso só acontece por causa do amor. Veja o que o texto diz, que eles se esforçavam movidos pelo amor. Do contrário, nada aconteceria. Do contrário, eles não se dedicariam como se dedicaram. Mas por causa do amor, eles se esforçavam um pouco mais todos os dias. E eu quero que você considere essa questão por um momento em sua vida. Quem ama a Deus, portanto, precisa fazer o esforço de servir a este Deus. Nós não faremos qualquer esforço a não ser primeiro movido pelo amor a esse Deus, mas também, consequentemente, pelo amor às pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós vimos que precisamos fazer o trabalho de Deus pela fé e que tal trabalho exige que nós nos esforcemos em amor. Mas há ainda um motivo pelo qual aqueles irmãos foram considerados um modelo para todos aqueles outros e também para todos nós. O texto conclui dizendo que eles demonstravam perseverança pela esperança. O texto diz assim: eles tinham perseverança proveniente da esperança. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Antes, insiste em determinada coisa até que se obtenha aquilo que se quer. Era assim que aqueles irmãos agiam quando trabalhavam na igreja com bastante esforço. E é por isso que eles são dados como modelos para nós. Há pessoas que, diante das dificuldades, logo desistem. Diante das barreiras, logo sucumbem. O obstáculo quando aparece diante dela, parece simplesmente fazê-la parar em sua caminhada. E é claro que isso tem a ver com a obra de Deus e não com outra coisa que possamos imaginar. Na obra de Deus, portanto, muitos são os que desistem facilmente. No entanto, obstáculos existem para que nós ultrapassemos. Eles fazem parte da vida de qualquer um de nós e nos ajuda a fortalecer a fé em Jesus. Um dos grandes obstáculos do povo de Deus na Bíblia, sem dúvida alguma, você sabe muito bem, que foi o Mar Vermelho. Eles precisavam chegar do lado de lá,
mas estavam impedidos por aquele mar. Naquele momento, eles poderiam desistir da caminhada, ver que aquela barreira era intransponível, era maior do que as suas forças poderiam suportar. Porém, se eles desistissem, eles voltariam a ser escravos do faraó, que os perseguia bem de perto. Ou então, poderiam persistir e enfrentar corajosamente, destemidamente, aquele grande obstáculo. E assim, desfrutar do que estava do outro lado daquele grande mar. Eu fico pensando nos inúmeros obstáculos que você tem em sua vida, que você tem na sua caminhada. Eles hoje podem estar impedindo alguns de vocês de se envolverem no maior projeto de Deus para a vida humana, chamada a igreja. Assim, alguns se acham sem tempo, outros se acham que tem gente melhor fazendo o que eles poderiam fazer e isso é suficiente. Outros não consideram aquilo que poderiam fazer ser algo importante. Outros acham-se incapazes de fazer algo dentro da casa da igreja do Senhor Jesus. E eu digo para você que todos esses sentimentos hão de levá-lo ao desânimo e logo também a desistir daquilo que Deus espera de você. Mas imagina você, se Deus resolvesse desistir da sua vida, se Deus resolvesse colocá-lo de lado. Ao contrário, Ele, o Senhor, persiste em acreditar que você pode se tornar o que Ele planejou que você fosse desde a fundação do mundo, desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. Deus também espera que você persista sem jamais desistir. Olhe para aqueles irmãos de Tessalônica. Eles demonstravam uma perseverança, uma insistência consciente, proveniente da esperança. Insistiam no trabalho cristão por causa da esperança em Cristo Jesus. E por isso, eles foram considerados um modelo para todos daquela região, assim como para todos nós aqui também. Nós observamos aqui 3 comportamentos que fizeram daquela igreja um modelo para o mundo. Eles tiveram atitudes que moldaram a sua vida, que moldaram o seu comportamento. E cada uma dessas atitudes tinha origem em um sentimento. O seu trabalho, por exemplo, vinha da fé que tinham. Esse é o sentimento que vinha da atitude. Eles trabalhavam por causa da fé. O trabalho na igreja deve ser estimulado pela fé em Jesus. Assim nós devemos acreditar naquilo que nós fazemos, em nome de Jesus. Eu acredito que vidas são transformadas quando nós trabalhamos para o reino de Deus. Na verdade, eu vejo isso acontecendo praticamente todos os dias. Alguns de vocês, inclusive, são o resultado do trabalho da fé que temos tido aqui nesse lugar. Isso porque quem planta sempre vai esperar colher algum fruto. O fazendeiro que joga a semente ao solo espera ansiosamente colher os seus frutos. Quem trabalha com fé, dessa mesma forma, verá grandes coisas acontecerem em sua vida e na vida da sua comunidade. É exatamente isso que eu espero de você. Que você entenda que Deus está lhe fazendo um convite para trabalhar para Ele. Da mesma forma como aquele pai os convidou para trabalhar na sua vinha. Agora lembre-se que um não queria trabalhar, no entanto foi porque resolveu obedecer ao seu pai. E que outro disse que iria, e era só história,
na realidade, ele não foi e assim ignorou o seu pai. Qual desses dois filhos você deseja ser hoje? Aquele que diz não, mas repensa e fala que vai e vai de fato? Ou aquele que fala que vai, como muitos costumam fazer, mas no final não fazem a vontade de Deus? Eu desafio você a ser como o filho que contrariou as suas próprias vontades e fez o que o pai queria que ele fizesse, porque ele acreditava que o seu trabalho vinha da sua fé. A segunda atitude daqueles homens e mulheres e seu respectivo sentimento era o seu esforço movido pelo amor. Todo trabalho gera algum tipo de esforço, não podemos negar isso. Não se deve esperar fazer algo sem que haja algum esforço. Muitos não fazem nada porque baseiam a sua vida naquela lei que citei, a lei do menor esforço. Eu fico impressionado, meus amados, como pessoas ainda jovens são dominados pela preguiça em suas vidas. Isso tem um efeito exponencial em se tratando da obra de Deus. E eu preciso mudar essa realidade. Você precisa me ajudar a mudar essa realidade. Mas, para tanto, é necessário que haja um esforço a mais da sua parte. Não faça por qualquer razão, a não ser pelo amor que você tem a esse Deus que você diz seguir. Ninguém naquela igreja fazia nada a não ser motivado pelo amor. Nós temos falado sobre o lema da nossa igreja, uma igreja que é movida pelo amor, uma igreja que funciona por causa do amor. Aliás, amar as pessoas por causa de Deus é que faz nos ir além das nossas forças, além das nossas capacidades físicas, emocionais e principalmente espirituais. Trata-se, portanto, aqui de um esforço intencional e não de um esforço ocasional. Se não há amor, não haverá qualquer esforço. Mas por amar a Jesus e amar as pessoas, é que alguém então resolve se dedicar ao trabalho de Deus. Foi o próprio Jesus quem nos desafiou a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o entendimento, e também amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Que desafio nós temos aqui, meus amados, a seguir. Um desafio que, apesar do esforço empreendido, gerará frutos abundantes para o reino do nosso Deus. A terceira atitude daquela igreja, junto com o sentimento que a motivava, era a sua perseverança que vinha da esperança. Como é maravilhoso nós vermos pessoas persistindo naquilo que é certo. Infelizmente, há muitas pessoas que persistem em seus erros. Infelizmente, há um grupo de pessoas que vivem assim. Mas o que nós vemos aqui é um grupo de homens e mulheres permanecendo firmes em um grande propósito: servir ao Senhor. O resultado é que eles se tornaram um exemplo para todo o mundo. Ao persistirem, eles faziam isso por causa de uma esperança maior. E ao invés então de sucumbir diante dos obstáculos, eles olhavam para o que estava adiante deles e prosseguiam sem desistir. É assim que diz a Bíblia: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles firmaram a sua esperança em Deus e na recompensa que este Deus havia lhes prometido durante a sua jornada. Assim, trabalhavam para o reino, esperando resultados da colheita, como um agricultor espera ansiosamente pelos seus frutos. Eles acreditavam naquilo que o salmista escreveu: aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos trabalhar para Deus, meus amados. Vamos trabalhar para Deus com fé. Vamos nos esforçar nesse trabalho por amor a Jesus, por amor às pessoas. Vamos persistir no trabalho por causa da esperança que nos está reservada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos trabalhar para Jesus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. quero orar pela sua vida nesse momento e no sentido em que a mensagem veio ao seu coração nesta noite.
convidando para trabalhar no reino de Deus, trabalhar na igreja do Senhor. Orar por você para que Deus, de alguma forma, desperte a sua vida, para que realmente você se coloque disponível ao Rei, ao reino e à igreja desse reino. Amado, você precisa tomar uma decisão nesse sentido. Quem sabe você já tenha ficado triste ou magoado por alguma situação que possa ter ocorrido dentro da igreja do Senhor. Mas está na hora de você deixar essas coisas para trás. Ou talvez, quem sabe, você se sinta incapacitado para fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Pois saiba que Deus capacita-o enquanto você toma a decisão de fazer a vontade do Senhor. Seja o que for que esteja impedindo você, seja aquela grande barreira que impede você de hoje servir ao Senhor e, consequentemente, à sua igreja, eu quero que você hoje faça uma oração de consagração. Algo que possa acontecer na sua vida pelo poder de Jesus e mudar o caminho que você tem escolhido, fazendo com que você se torne disponível a Jesus, disponível à obra de Jesus. Olhe para aquela igreja, que exemplo eles foram. Trabalho de fé, trabalho de esforço movido pelo amor e de uma perseverança pela esperança. Meu amado, copie esse exemplo e torne seu exemplo também para outros. Ore agora, se você quiser, consagre a sua vida no altar do Senhor para servir a Jesus. Querido Deus, estou orando a Deus em nome de Jesus, porque creio que somente esse nome é capaz de levar as nossas orações diante de Ti. Oro, ó Deus, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã, que, ó Deus, se sentiu tocado pela mensagem de hoje e que quer, por alguma razão, ó Deus, trabalhar na sua casa, trabalhar para o Teu reino. Às vezes, quem sabe, ele possa ter limitações, possa ter dificuldades, possa ter impeditivos até, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor remove todas essas coisas da vida desse nosso amado irmão, neste exato momento, enquanto ele toma essa decisão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, traga-o para a Tua casa, a fim de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, nosso Senhor. Remova qualquer barreira de sua frente, ó Pai, para que eles possam caminhar em direção ao Senhor, como aquele filho que disse que não ia, mas que no final resolveu obedecer ao seu pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar movendo os corações nesse sentido, como a seara é grande e quão poucos são os trabalhadores, ó Pai. Mande ceifeiros, ó Pai, para o seu trabalho, para a Tua obra, em nome de Jesus. Levante pessoas, capacite pessoas, ó Deus, para a Tua obra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu entrego a vida de cada um em Tuas mãos, ó Pai, crendo no Teu poder, que o Senhor está fazendo, ó Deus, algo extraordinário na vida dessa pessoa, neste exato momento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu entrego essas vidas em Tuas mãos, consagrando-as para o trabalho do Senhor, agora e sempre, e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Estamos concluindo esse culto. Queremos trazer, no entanto, à sua memória aquilo que já falamos no meio do culto. No domingo que vem, nós estaremos voltando com os nossos cultos presenciais. No entanto, ele só estará ocorrendo, por enquanto, à noite. E o culto da noite será um pouco mais cedo. Então, grave esse horário. 18 horas, a hora que nós vamos estar iniciando o nosso culto no próximo domingo, dia 4, culto presencial. Nós queremos ver você aqui, desafiar você a estar aqui. Faça o esforço de estar aqui para juntos nós adorarmos ao nosso Deus, para juntos servirmos ao Senhor. Que Deus a todos abençoe, concedendo-nos uma semana de graça e paz, abençoados pela mão do Senhor Jesus. Amém.